Oi, pessoal. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho dos geradores elétricos. Tá? Primeira coisa, a gente precisa definir o que é um gerador. Tá? A gente entende por gerador qualquer dispositivo que consiga pegar algum tipo de energia e transformar em energia elétrica. Tá? Então, a gente pode exemplificar com as pilhas, tá? As pilhas que a gente usa nos controles remotos, que a gente usa em aparelhos, né? Eles pegam energia química e transformam em energia elétrica. As baterias, né? Aquelas que a gente usa nos carros, e também os geradores a gasolina. Tá? Todos eles, né? Principalmente eles vão utilizar algum tipo de energia, no caso energia química, né? Para produzir a energia elétrica. Tá? Vamos começar a ver o que é um gerador. Tá? O gerador, então ele vai funcionar basicamente como um dispositivo que vai ter que, aplicado uma diferença de potencial, ele vai produzir uma corrente que vai circular por aquele dispositivo. Tá? Então a gente chama de força eletromotriz, tá? Como se fosse a tensão que o gerador tem entre seus polos. Tá? Essa força eletromotriz, que a gente vai abreviar como FEM, ela é representada pela letra E, tá? Só para diferenciar em relação ao que a gente via como tensão, né, com a letra V. Tá? O que acontece? Um gerador que não é ideal, certo? Que a gente já vai falar daqui a pouco, ele tem uma resistência interna, tá? Que é um oferecimento natural à passagem de corrente elétrica. Tá? Todo dispositivo tem isso, que a gente vai chamar de Rzinho. Tá? E aí a gente pode calcular qual que é a tensão de funcionamento desse gerador baseado nessas informações. Então a gente vai usar a chamada equação de gerador, tá? Que é essa equação aqui, onde V, que é a tensão que está sendo aplicada, ela é igual à força eletromotriz. A gente vai ver que essa força eletromotriz é uma característica própria do gerador, menos a resistência interna vezes a corrente. Então o gerador, a representação dele é bem próxima do circuito elétrico. A única diferença que a gente tem aqui é a variação das nossas grandezas, né, dos símbolos. Tá? E todas essas unidades elas têm que estar dentro da unidade de sistema internacional. Então a tensão é em volt, a força eletromotriz também, resistência interna em ohm e a corrente elétrica em ampere. Tá? Em algumas situações, tá? Pode ser dito no enunciado que o gerador é ideal. Tá? Se o gerador é ideal, é como se ele não tivesse aqui a resistência interna. Então a gente teria que a tensão é a mesma coisa que a força eletromotriz. Vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Então eu tenho um gerador cuja força eletromotriz é de 10 volts e a resistência interna é de meio ohm. Se ele receber uma DTP de 9 volts, determine a corrente elétrica. Então a gente tem V igual a 9, E igual a 10, Rzinho igual a 0,5, e a gente precisa calcular o I. Então eu sei que V é igual a E menos RI, então 9 é igual a 10 menos meio de I. Passando para o outro lado, eu fico com menos 1 é igual a menos meio de I, né? Então I é igual a 2 ampere. Um outro exemplo, né? Nós temos aqui uma força eletromotriz de 60 volts, resistência interna de meio ohm, e a gente tem a corrente de 20 ampere. A gente precisa calcular o V. Então V é igual a E menos RI. Então V é igual a 60 menos 0,5, que multiplica 20. Então V é igual a 60 menos 10. Isso dá
50 volts.